Olá, família brasileira! Que gostoso novamente estarmos juntinhos no nosso programa Família em Foco, feito com muito, muito carinho e muito prazer pra você. Olá! Olá, Suzy! Tudo bem, querido? Pronto? Olá, família brasileira! Isso, gostei! Cumprimentando todo mundo! Suzy, eu aprendi com meu pai. De manhã é bom dia. Certo. À tarde, boa tarde. E à noite, boa noite. E quando eu sair, tchau. Exatamente! Isso já são valores, sabe? Princípios. Muito bem. Você sabe que esse vai ser o tema de hoje do nosso programa? É mesmo, Suzy? Valores familiares, meu querido. Olha só, eu gosto muito de negócio de valores, viu? Você gosta? Todo mês meu pai me dá uma mesada, eu fico cheio de valores. Não, espera aí. Você tá falando de valores financeiros. Estamos não é a falando mesma de coisa? valores, assim, princípios, ética, sabe? Moral, a questão política, social, sabe? Todas essas questões que são muito importantes para fazer com que a sociedade seja cada vez melhor. Por quê? Porque realmente a família, ela é uma unidade muito importante, ela é fundamental. E ela é que é a provedora da ética e a moral. E pra você, meu querido, você sabe o que são valores familiares? Valores familiares é você ter bastante irmãos, ter bastante tios, bastante tias. É uma família valorizada, não é? Sim, ela é valorizada, mas não é só porque existem esses elementos, ela é valorizada pelo respeito, o respeito do cotidiano da vida de todos nós, né? Que faz com que a gente seja realmente um cidadão diferente aqui na sociedade. Já pensou se a gente tivesse isso sempre como lema? Valores familiares, não seria fantástico? Seria muito bom, viu, Suzy? É isso que nós vamos ver no programa de hoje. Você não pode perder, porque nós temos que desenvolver isso dentro do nosso lar, sabe? Os valores familiares que são fundamentais para que a gente viva muito bem. Agora, meu querido Marcinho. Fala, Suzy. Fala de novo. Fala, Suzy, o que foi agora? Eu acho que você precisa tratar da sua voz. Por quê? Porque hoje no nosso quadro Faça Junto, nós vamos ver essa questão tão importante, a saúde da voz, da respiração e da audição. Ô, Suzy, saúde da voz, quem cuida de criança é pediatra. Sim. Quem cuida de adulto seria um médico de adulto. Sim. E quem cuida da voz? Tem também saúde da voz? Claro, meu querido. Essa é nova. Otorrinolaringologista, sabe? É o médico que vai cuidar da voz da gente, dos ouvidinhos, também da nossa gargantinha, tudo direitinho. Olha Hoje só. vocês não podem perder. A gente vai conhecer mais a importância desses órgãos. Na reportagem de hoje, com o nosso querido Leandro Barbosa, a gente vai falar a respeito disso. Tem assim, olha, você vai adorar. É gigante aqueles órgãos. Nossa. E a gente vai poder entrar Olha ali o tamanho pela daquela boca, boca. garganta. Vamos Sabe, conhecer. As crianças estão corajosas, aquelas crianças vão ser engolidas pela boca. Não vão ser engolidas, elas vão conhecer todo esse processo, né? A nossa garganta vai passar justamente para ver esse funcionamento Abre a boquinha, dos três Suzy. órgãos principais. Abre a boquinha. Você tá cuidando bem da sua voz e da sua Claro, meu garganta, querido. né? É, sem dúvida nenhuma, um órgão muito importante que nós temos que realmente cuidar. Principalmente na prevenção de doenças. Agora que a gente está no frio, não é verdade? A gente tem que se prevenir. Porque tem muita coisa que a gente vai conhecer nessa nossa reportagem. Desde uma simples crise alérgica, a também a gente vê a questão do câncer da laringe. Por isso que nós temos que cuidar desde cedo desses órgãos tão importantes. Gostou? Adorei, Suzy. Utilidade mesmo. Esse programa vai ser muito útil pra muita gente, viu? Sem dúvida. Que depende da voz como ferramenta, né? Olha, pro nosso a minha mãe dia a precisa dia. assistir, porque a minha mãe vive gritando comigo, ela precisa cuidar da voz, né? É verdade, no dia a dia a comunicação é fundamental. Então esse órgão do corpo humano tão fantástico nós vamos conhecer em detalhes. E também em detalhes a gente vai ver como é que a gente pode desenvolver a nossa autoestima com aquela dica fundamental do nosso psicanalista, o doutor Augusto Goldoni. Ele vai nos explicar assim dicas de como a gente pode melhorar a nossa autoestima. Essa vai ser boa, tô precisando disso, viu? E você então tá precisando também chamar rapidinho lá a sua mãe para assistir, porque nós vamos falar sobre valores familiares. Valores, muito bem. Porque a gente sabe que a família como valor, olha, a gente não discute. É um valor fundamental esta união familiar. Não tem substituta. A família realmente é fundamental. É nela que realmente a gente tem o
o primeiro contato com regras, com essa questão de um convívio adequado, o respeito ao outro, tudo isso dentro da nossa família, que, como eu falei, não tem como ser substituída. E para falar a respeito disso, esse assunto tão importante que são os valores familiares, como nós podemos transmiti-los no nosso cotidiano para os nossos familiares, né, as nossas crianças principalmente, a gente vai entender muito mais sobre a qualidade de vida das pessoas justamente no nosso programa. Porque nós temos 4 pilares que são insubstituíveis: solidez familiar, ordem de valores, sentido da vida e o significado e o sentido do amor, que o amor é fundamental. E como a gente vai falar sobre valores, né, uma coisa é muito importante: vivê-los. Vivê-los no dia a dia é que realmente é uma história meio difícil. Mas será que é realmente difícil? A resposta é não. Mas, lógico que isso tudo requer um certo esforço, né? Concentração, perseverança. E para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber o palestrante e escritor Anderson Cavalcante. Muito obrigada por ter vindo, Anderson. Prazer é meu estar aqui com você. Prazer enorme. Nossa, nós é que temos, principalmente porque você vai falar mais claramente como é que é essa questão dos valores, né? Os valores familiares. Quais são esses valores tão importantes que toda família deve desenvolver? Suzy, são vários e vai depender muito da família e do país que você está. Vou ficar falando mais aqui do Brasil, que é onde a gente está hoje, o pessoal que está assistindo a gente. Tem alguns valores que são universais. Além desses que você falou agora, tem a questão da integridade. Né? Você falava há pouco das pessoas fazerem o que elas falam. Sim. A integridade é um valor que retrata exatamente isso. Tem o valor da humildade, tem o valor da honestidade, tem o valor do amor, tem o valor da fé. Né? Quando a gente para ver cada um desses valores, eles estão aí. E onde que nasce o valor em nós? Né? Quando a gente para pensar no valor, segundo a psicologia, o valor é talhado em nós até os 7 anos de idade. Né? O James Heckman, que foi o Prêmio Nobel de Economia do ano de 2000, ele tem uma tese onde ele comprova que um cérebro saudável evolui até a maturidade, mas 95% de um cérebro saudável é formado até os 7 anos de idade. Perfeito. E ele defende claramente a importância que é, né? Você que está assistindo a gente, que tem filho, que tem afilhado, que tem sobrinho, com menos de 7 anos de idade, até os 7 anos de idade está sendo formado essa carta de valores, esses valores que vão conduzir esse ser humano quando ele se tornar adulto. Perfeito. Tem uns estudos que deixam a gente assustado quando a gente para pensar na importância que o valor tem na vida de uma pessoa. O próprio James Heckman tem um estudo que ele mostra o seguinte: uma criança com 3 anos de idade que entra na escola, com 3 anos de idade, quando ela tiver 7 anos de idade, ela vai ter um vocabulário de 12 mil palavras. E uma outra criança com a mesma idade, 3 anos de idade, que não entra na escola com 3 anos, que vai entrar lá com 5, 6 anos de idade, com 7 anos vai ser uma criança com vocabulário de 4 mil palavras. Olha a diferença. É muita diferença. É um terço. Você viu, meu querido Marcinho, quando a sua mãe te colocou na escola e você reclamava que queria ficar dentro de casa? Olha quantas coisas você... sem dúvida. Você reclamava, não é verdade? É a verdade. Que nem... quantas mil palavras que aprende? De 12 mil para quem vai para a escola cedo, contra 4 mil para quem entra um pouco mais tarde. Na verdade, eu precisava ficar em casa com meus 4 mil brinquedos do que com esses 4 mil vocabulários. Mas você ia falar 3 vezes a menos em termos de vocabulário, viu? 12 mil palavras. Fora, não é? A questão do dividir, não é? Do aprender a compartilhar, respeitar a autoridade. Exatamente. Por quê? Porque todos os estímulos cognitivos acontecem, a maior parte na construção da formação de um caráter de um ser humano nessa fase. Então você tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado com relação aos amigos que essa criança tá convivendo, os locais que ela vai, o tipo de programa que ela está assistindo, quanto que está contribuindo ou não para o crescimento, para a educação, para a formação dessa criança, desse cidadão. Exatamente. A escola que ela está indo, quais são os amigos dessa escola que ela brinca na hora do intervalo, professores. Então, assim, o valor é uma coisa muito interessante porque, assim, eles governam o nosso dia a dia, eles governam as nossas escolhas. Então, se a gente não tiver uma capacidade de ser formado, de aprender muito bem esses valores lá atrás, as chances que a gente tem de lidar com a vida com muito mais dificuldade são enormes. Se você não tem estímulos, por exemplo, também isso é comprovado, é ciência. Até os 7 anos de idade, a criança ela recebe estímulos com relação à formação de matemática básica e linguística. Então, uma criança que não recebe estímulo para conversar até os 7 anos de idade, para fazer pequenas contas, quando vai até com a mãe, com o pai, na padaria, e fala: filho, o pãozinho custou R$2. Quanto tem aí? Tem 5. Quanto que ele vai voltar de troco? 3. Se não fizer esses estímulos, quando passar dessa idade, vai ser muito mais difícil ele aprender.
Então, fazendo uma metáfora, até os 7 anos de idade, como se a gente estivesse construindo uma casa, um prédio, todos os alicerces acontecem ali. Depois que você constrói o prédio, se você não tiver alicerces consistentes, firmes, fortes, que são os valores da família, essa criança vai crescer e aí depois ela vai se tornar um adulto fraco. Ela pode desmoronar com qualquer dificuldade que ela vai enfrentar. Porque a gente sabe que a vida muitas vezes não é fácil. Nossa, sem dúvida. E a gente vê isso no dia a dia. Fala, Marcinho. Ele falou dessa questão da matemática, né? Sim. Eu tenho um amigo que ele tá chegando por aí, que é o Teco, né? Sim. Ele é muito bom em continha. Ah, é? E como é que ele desenvolveu isso? Geralmente ele vai na padaria e ele compra 5 pãezinhos, a mãe dele pede pra comprar 6. E ele faz uma matemática e fala assim, mãe, custou tanto. E fica com mais ou menos uns troquinhos no bolso dele. Ele é muito inteligente, não é? Não. Olha aqui o que o nosso querido doutor Anderson vai falar. Essa é a questão, por exemplo, a gente fala da integridade. O que é integridade? Né? Eu adorei que você abriu falando das pessoas que falam as coisas, mas muitas vezes não fazem o que tem que fazer. Exatamente. Integridade é exatamente isso. É um valor que a gente escuta muito do pai e da nossa mãe, falando assim, tem que ter integridade, menino, né? Tem que ter integridade, menino. Mas muitas vezes não sabe, não respeita o que é integridade. Integridade é o quê? Você ter coerência entre pensamento, sentimento e comportamento. O que significa isso? É você falar o que você pensa e você fazer o que você fala. Que é um mega desafio. Nossa, né? sem dúvida. Você falar o que você pensa, você fazer o que você fala é algo muito difícil. Com certeza. Só que uma coisa que me fascina nos valores, e no valor da integridade, por exemplo, é que assim, é uma condição que você é testado o tempo todo. Então, para você poder praticar valor, para você poder falar de um valor com seu filho, você precisa estar o tempo todo ligado. Porque um descuido que você der, você coloca aquele valor a perder. Claro, porque o exemplo é que é o fundamental. Mais do que a palavra em si, Sem a dúvida. criança aprende o que? Observando como o pai fala. Sem dúvida. Se eles dão aquelas mentirinhas, não é verdade? Exato. Diga, meu querido. Essa frase foi bonita, me fez entender uma coisa importante agora. O quê? Eu tava assistindo na televisão esses dias atrás uma tal de CPI, né? Ele falou assim que a gente tem que falar o que pensa e fazer o que fala, não é? Exatamente. Agora eu entendi porque o rapaz lá ficou quieto. O político lá ficou quieto assim, ó. Não falou nada. Por que será, não é verdade? Por isso que a gente fala sobre como a gente, na família, tem que dar realmente o exemplo da boa conduta, não é? Da atitude correta que nós queremos que os nossos filhos tenham. O filósofo Emerson tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o que você faz soa tão alto que o que você fala ninguém escuta. Nossa, perfeito. Muito forte, né? Muito profundo isso. Perfeito. Então, essa coerência do discurso e prática é muito importante. E isso não é só até os 7 anos, isso é na vida. A vida toda, né? Porque os valores, a gente tem 20% de neuroelasticidade, né, no nosso cérebro. Então, os valores estão talhados, estão formados ali, mas no mundo de hoje, capitalista, que a gente vive, onde muitas vezes a questão material ela é mais importante do que a sua essência, né, do que a sua força, do que a sua fé, do que aquilo que você realmente acredita. E aí você, sem perceber, você vai indo por caminhos que você se distancia de você, daquilo que você realmente acredita para você. E se você não conseguir ter essa clareza do que você busca para a sua vida, do que realmente é a sua integridade, você corre o risco muito sério de adoecer. Quando a gente para olhar os números no Brasil e no mundo hoje, né, a Organização Mundial da Saúde publicou que até 2020, o segundo maior motivo de morte no mundo vai ser depressão e todas as doenças relacionadas a ela. Só vai perder para doenças do coração. Vai passar um monte de doença ruim que a gente conhece. Isso é muito grave. E aí, quando você para olhar a depressão, tem uma parte dos casos de depressão que são patológicos. A pessoa nasceu com uma predisposição que pode se manifestar ou não. Mas uma outra parte dos casos de depressão, não. São casos de depressão estimulados pelo ambiente que a pessoa vive. É isso mesmo. Então, a pessoa que está num trabalho, que ela se sente mal, que ela vai para... Ela troca a vida dela, a qualidade de vida dela, a saúde dela para receber um dinheiro no final do mês, porque ela precisa trabalhar. Mas ela não busca fazer um outro curso, busca mandar currículo para buscar uma outra oportunidade e fica num lugar que ela não gosta, que ela não suporta. E aquilo vai fazendo mal para ela. Uma pessoa que tem relação de amigos, que sofre bullying e mais um monte de outras coisas, mas a falta de coragem de buscar novas amizades faz com que ela conviva com aquelas pessoas, que ela tolere, com que ela aceite, porque é o que ela conseguiu. E ela vai adoecendo, vai somatizando. Então, cada vez mais a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente corre um sério risco. Um sério risco de adoecer. Nossa, sem dúvida. Olha que coisa maravilhosa. Quantas coisas a gente está aprendendo aqui nesse momento, através do nosso querido convidado Anderson, que está nos explicando como é que a gente pode fomentar essa questão tão fundamental, que é o valor moral dentro da família, os princípios básicos para a gente viver muito bem. Olha como os valores familiares são fundamentais. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas do que você pode fazer de maneira prática para melhorar realmente essa questão deste alicerce dentro do seu lar e melhorar o convívio familiar.
Até mais.